você provavelmente usa muito mais do que você imagina ou gostaria essas redes sem nem perceber, né? Isso vai me acrescentar? Isso vai ter algum valor na minha vida se eu fizer isso? A tua moeda de troca é o teu bem mais precioso, que é o teu tempo. Então, vale o teu tempo. A faxina digital, que é como se fosse um desafio ali de 30 dias que o autor propõe. Gente, eu fiz isso tem 2 dias. Misericórdia! Outra pessoa. Eu já tá brilhando. Gente, eu tô menos estressada. Que a intenção da Apple, na verdade, era um iPod que fazia ligações. Nossa, na época até um iPod, gente, era supra-sumo. Um iPod e um Nextbox. As recompensas adquiridas imprevisivelmente são muito mais atraentes do que as obtidas por um padrão conhecido. Tudo é muito bem pensado pra gente fazer o consumo cada vez mais dessas tecnologias. A gente sempre acha que tudo é urgente, mas será? Convenhamos, se for urgente, liga. Olá, eu sou a Jordana. E eu sou a Paola. E esse é o Virando a Página. Um podcast para quem busca autoconhecimento, desenvolvimento pessoal e propósito. Através de bons livros. Hoje a gente vai falar sobre um livro bem polêmico. Polêmico. Necessário e polêmico. Qual que é, amiga? Conta pra nós. O minimalismo digital. Gente, esse livro... A gente tava até conversando que, caso vocês tenham miopia... Enxergaram, né? Eu tava conversando com a Paola que eu achei que esse livro seria, pelo nome, né? A gente já deduz, ele fala para uma vida profunda em um mundo superficial. Então a gente já deduz que ele vai conversar sobre o uso de tecnologias, redes sociais. Então a gente já meio que tem uma ideia, né? Mas ele me surpreendeu bastante, porque ele trouxe vários insights e reflexões e interpretações, enfim, que eu ainda não tinha pensado e que me fizeram refletir, inclusive mudar algumas coisas na minha relação mesmo com a tecnologia. Mudar na rotina, né? Introduzir isso que ele diz aqui na nossa rotina. E é bem interessante, a gente tem inclusive perspectivas diferentes em relação a esse livro que a gente falou. Esse autor, ele é um autor um pouco mais argumentativo, ele cita muitos exemplos, é um livro excelente, muito bom, realmente. O tema que aborda é um tema atual e que é um problema, de fato, na nossa sociedade. Ele é bem argumentativo, eu gostei dele, só que eu sou um pouco mais objetiva, um pouco mais prática. Então, talvez os exemplos, assim, ai, gente, não precisa de tanto exemplo, assim, vamos pro próximo. Já peguei o fio da meada. Já entendi, vamos pro próximo. Mas é porque essa é a minha característica de ser mais objetiva e prática. Mas é um livro, assim, impecável. E quase obrigatório, né, para os tempos atuais. É, porque ele traz muita conscientização, assim, eu acho que uma coisa que a gente todo mundo fala, né, que a gente tá vivendo muito no automático, então ele traz esse chacoalhão do tipo, autonomia, para o modo como você quer usar e viver. Exatamente, ele fala da gente viver nesse modo automático, o porquê da gente viver e como que, de fato, as tecnologias influenciam diretamente nisso, nessa forma que muitas pessoas andam vivendo. Sim, e até às vezes sem nem perceber, né? Exatamente. Então, esse livro, ele é dividido em 2 partes, basicamente. A primeira, ele fala sobre os fundamentos dessa filosofia do minimalismo digital. E a segunda parte, ele fala de práticas. Então, como que a gente pode, de fato, implementar essa filosofia na nossa vida, né? E realmente, como a Jor falou, é uma filosofia. É uma filosofia. Ele chama até as pessoas que usam, né, do minimalismo digital como as pessoas minimalistas digitais, que seguem essa filosofia. E aí a gente vai aproveitar essa divisão do livro mesmo, didática, para fazer esse primeiro episódio, então, explicando um pouco sobre esta filosofia. E o segundo episódio a gente foca nas práticas, então, para quem quer, de fato, ter uma relação diferente, né, com essas tecnologias. Mas, no final desse episódio, que é o final da parte dos fundamentos, a gente vai falar sobre a faxina digital, que é como se fosse um desafio ali de 30 dias que o autor propõe, que já dá um baita chacoalhão, né? Exatamente. A gente já começou a introduzir, inclusive, isso na nossa rotina para fazer esses testes, para contar para vocês como é que está sendo, pelo menos, para a gente, essa mudança na nossa vida, na nossa rotina. Vamos começar, então, falando sobre o livro em si. Vamos! Então, ele começa, assim, falando que o que motivou ele, né, a mergulhar nessa questão. Eu listei aqui alguns pontos que ele trouxe que eu achei que são realmente bem importantes e que basearam
a escrita desse livro. Ele fala a respeito desse uso excessivo e viciante que causa uma sensação de exaustão, né? Então foi uma das questões que trouxeram para ele, inspiraram nesse livro. Outra que me pegou, que ele fala a respeito da redução da autonomia ao decidir para onde direcionar a atenção. Então, aquilo que a gente falou, né, de viver no modo automático, no fim das contas, a gente só segue o fluxo sem intenção e autonomia, e eu acho que essa é a palavra-chave, assim, autonomia. E a intenção, realmente, com que a gente faz aquilo, para o quê, né? Sim. Isso é essencial. Isso vai me acrescentar? Isso vai ter algum valor na minha vida se eu fizer isso? Porque realmente a gente faz no modo automático. A gente começa nas redes sociais, vai passando, sem ter consciência, sem estar aquela presença, sem estar agindo com a intenção de para o que eu estou fazendo aquilo, com qual valor. Total, e tanto que é muito comum, né? Às vezes você pega o celular para fazer alguma coisa e quando você vê, você já tá ali rolando a tela, sei lá, 10, 15 minutos. E o autor, ele fala muito também do Vale do Silício, que realmente as empresas, elas estão fazendo essa tecnologia, não são inocentes assim, que elas colocam aquele temporizador, né, para te avisar quanto tempo você tá nela. Não, tudo é muito bem pensado para a gente fazer o consumo cada vez mais dessas tecnologias. E é completamente diferente quando você tem noção do quanto você pode estar sendo manipulado e de quando você simplesmente só segue o fluxo. Eu acho que é aí que muda tudo, assim. Inclusive, já teve até pesquisas em campanhas que fizeram contra o tabagismo, que quando as pessoas tinham noção do quanto elas eram manipuladas pela indústria, principalmente anos atrás, essa foi a abordagem que mais funcionou para que elas quebrassem, mudassem esse hábito do cigarro, do que qualquer outra, assim, falar que faz mal, falar que pode causar câncer. E o autor, ele fala que ele utiliza duas, que a gente nem percebe, são duas vertentes assim que tem essa manipulação, que é mexer com com o nosso cérebro mesmo, né? É uma questão de aprovação social, que ele fala. E a segunda é o que mesmo? Ele fala do reforço positivo intermitente Que é isso? e o estímulo da necessidade de aprovação social. Isso. Nossa, são formas pelas quais a indústria, né, as grandes empresas, elas estimulam o nosso, que ele chama de vício comportamental. Exatamente. Não é então, gente, inocente, né? Eu vou criar uma rede social para isso, para as pessoas. Eles têm todo esse pensamento, toda essa sacada no Vale do Silício, né? Para fazer com que a gente fique cada vez mais viciados nisso, usando essas duas vertentes. Sim. Uma coisa que eu achei que ele trouxe, que realmente é o que eu acho que deixa a nossa relação conturbada com essas tecnologias e, enfim, é que elas têm sua utilidade, né? Isso eu acho importante a gente trazer aqui, porque em nenhum momento o autor ele vai para um extremo, ele fala, né? Existem extremos nessa abordagem. Então, existem as pessoas que falam, não, eu defendo que você não deve usar nada disso, porque é tudo, sei lá, muito, muito ruim. E existe o outro extremo, que são as pessoas que para tudo elas querem otimizar, tudo elas querem tecnologia. E ele não está em nenhum desses extremos, né? É um espectro. Mas por que é tão difícil a gente se relacionar e definir termos para como usar essas tecnologias? Porque elas têm benefícios. E é diferente, por exemplo, a bomba atômica. Todo mundo sabe que é uma coisa muito ruim, inclusive é uma coisa que rapidamente tem uma regulamentação super rígida. Então todo mundo sabe que é uma baita tecnologia, mas que é muito perigosa, então a gente precisa regulamentar. Inclusive, esse é um debate que vem com a inteligência artificial, né? Então, essa é uma questão que o autor ele não negligencia, ele não nega que a tecnologia tem seus benefícios. Pelo contrário, ele fala que a tecnologia tem seus benefícios, mas eu acho que aborda mais a questão do uso moderado dessas tecnologias, para que a gente não fique refém dela ou não utilize essas tecnologias, as redes sociais, como uma forma que não tenha um valor, que não tenha a intenção para a finalidade que a gente quer de fato ali. Por exemplo, eu e a Jor, a gente usa totalmente as tecnologias a nosso favor, porque a gente trabalha com as mídias sociais. Sim. Tem gravação do podcast, a gente usa o nosso Instagram também para trabalho, tanto o nós como advogadas, né, quanto o do próprio podcast. Mas agora, a partir do momento que a gente sai disso e começa a rolar o feed, é disso mais que eu entendi que o autor ele está falando. Sim. Desses exageros, dessas escapadas exacerbadas.
Ele fala até uma coisa que eu achei bem interessante, usar a tecnologia para nos auxiliar e para não nos vender, né? Que a gente, isso é uma coisa que ele também vai abordar um pouco mais para frente, o quanto a gente é realmente um produto das tecnologias, elas vendem a nossa atenção. Inclusive, ele cita vários, né, fundadores, enfim, do Facebook, de várias dessas grandes empresas de redes sociais, e fala que em N entrevistas eles deixam claro que, principalmente anos atrás, né, porque hoje a coisa é um pouco, eles tentam maquiar um pouco mais, mas eles deixavam claro que a ideia era entender de que forma eles podiam conseguir o máximo do nosso tempo e da nossa atenção, porque é isso que eles vendem. Então, quanto mais tempo a gente fica, mais eles vendem, e é um mercado bilionário, então é muito importante atrair a nossa atenção. É isso que a Zor falou, aproveitando esse gancho do Facebook, que ele falou das cores, inclusive. Quando ele cita o exemplo do Facebook, você acha que aquele menininho lá que estava na escola, no colegial, enfim, inventou pensando nisso tudo, em ganhar dinheiro, não sei o que, não, porque inicialmente a ideia do Facebook foi encontrar os amigos da faculdade, né, para paquerar através dessa rede, enfim. E a gente não sabia que ia tomar tanta proporção, nem ele mesmo, Mark Zuckerberg, sabia que ia tomar tamanha proporção. Eu achei isso super interessante. Ele traz também em relação à Apple, né? O iPhone, ele fala, o iPhone surgiu em 2007. Foi 2007. 2007, né? E ia com a intenção de tornar Era um iPod que você Gente, consegue lembra do fazer iPod? ligações. Eu amava! O iPod, exatamente. A intenção da Apple no começo, tanto é que ele conversou direto com alguém dentro da Apple. Você lembra quem que era a mulher? Enfim, a gente não lembra direito qual que era o papel dela, mas que ela permaneceu na Apple até pelo menos quando esse livro foi escrito. E o autor conversou diretamente com ela, que a intenção da Apple, na verdade, era um iPod que fazia ligações. Sim, era Simplesmente facilitar isso. realmente para você não ter que andar com dois aparelhos, né? O celular e o iPod. E ninguém imaginou também que ia tomar essa proporção toda que tomou o iPhone. Sim, e foi muito rápido. Ele começa o livro, inclusive, falando com isso, né? Que é uma corrida armamentista torta. É uma coisa que começou de uma forma, assim, que a gente não tinha ideia de que rumo tomaria. E muito rápido. Muito rápido. Muito rápido. Gente, é 2007. Quem conhece o iPod? Hoje em dia eu acho que as novas gerações nem conhecem. Não. E não é tanto tempo Nossa, assim. e na época que um iPod, gente, era supra-sumo. Um iPod e um Nike Shox. Nossa! O Nike Shox, misericórdia. Gente, Walkman. O que antes era Walkman, né? Era Walkman antes. Discman, Walkman, misericórdia. Geração Z não sabe nem o que a gente tá falando. A gente vai ter que colocar umas fotos do que era isso. A capinha do meu era de silicone verde, eu amava. Ai, maravilhosa. Tinha iPod, era vermelho. Olha, viu? Como a Paola falou, a gente não sabia, nem eles mesmos sabiam que proporção isso ia tomar. Então, a gente não assinou, assim, a gente não teve nem a oportunidade de falar, epa, aqui tá começando a ultrapassar limites, vamos tentar usar isso de uma forma diferente, ou sei lá, regulamentar, enfim, não sei. Mas não, foi uma coisa que foi acontecendo, as grandes empresas foram vendo que isso estava gerando muita lucratividade e eles foram de uma forma sutil e muitas vezes maquiada, nos influenciando para consumir isso cada vez mais. E qual é o grande chacoalhão do livro? Você provavelmente usa muito mais do que você imagina ou gostaria essas redes sem nem perceber, né? Exatamente. E isso que ele falou, a Jor falou, deles fazerem a gente usar cada vez mais. Um exemplo gritante, assim, mas que é um detalhe, mas que quando a gente se liga para assim, meu Deus, é verdade. Que antes a notificação do Facebook não era vermelha. Ela era azul, se não me engano, que ele fala no livro. Era outra cor, que não era vermelha. Eu acho que era azul. Acho que era azul. Aí eles se ligaram que quando o Facebook colocou uma notificação na cor vermelha, isso as pessoas começaram a usar muito mais o Facebook. Então, até nesse detalhe da cor, as mídias sociais, né, os empresários, o Vale do Silício, eles se ligam para nos tornar mais dependentes dessas mídias sociais. E outra coisa que eu achei bem interessante que ele falou foi do recurso de você marcar pessoas conhecidas, que ela já reconhecia automaticamente o rosto de pessoas conhecidas e te dava sugestão. E realmente existia isso no Facebook, né? Acho que existe ainda. Você coloca uma foto e ele já meio que identifica e fala, você quer marcar fulano. Isso também não é à toa, não é só porque, que legal, eles estão facilitando o seu trabalho. É justamente por essa questão de sociabilidade, de validação social, isso tudo que a gente, inclusive, acho que é legal retomar isso que você trouxe, para mostrar o quanto essas coisas, de uma forma sutil, tá sempre ali nos cutucando
E, inclusive, essa forma ali de marcar pessoas é uma forma de você ver até que ponto os seus amigos lembram de você, é uma questão de validação social. Então, tem muita coisa por trás que a gente nem imagina, E né? eles vão no nosso psicológico. No nosso Eles psicológico. dentro da nossa cabecinha, propositalmente. É. Eles falam bastante dessa intencionalidade, eles citam duas comunidades também, né, que existem principalmente nos Estados Unidos, que é a comunidade Amish e a comunidade Menonita. Eles citam como que essas comunidades eles vivem. Não sei se vocês, principalmente em filme americano, a gente vê aquelas comunidades que o pessoal vive da própria produção, trator, não tem internet, não tem luz, não tem celular, não tem tecnologia, usam aqueles macacõezinhos, suspensório, O e chapéuzinho. chapéu. E eles usam, porque na verdade tem uma intencionalidade deles não usarem, não é que eles não sabem, não é isso. Eles são seletivos, né? Eles são muito seletivos com a tecnologia deles e tem todo um fundamento, uma filosofia deles para a qual eles não usam carro, por exemplo, que ele cita esse exemplo da comunidade Amish, que eles não têm carro. Que se eles têm carro, as pessoas, né, da comunidade, eles saem daquela comunidade e perdem aquele valor de visitar, de ir à igreja, de visitar um enfermo nos finais de semana, de tomar um chá na casa do outro, porque a tendência é você tem um carro, você ir para mais longe. Inclusive, ele citou o exemplo, né, que ele até ficou surpreso que em uma das comunidades que ele visitou tinha uma máquina lá de, Um sei lá, trator 500... de 40 mil reais. Acho que era até mais, Era amiga. mais? Eu acho que era tipo, sei lá, uns 400 mil dólares. Então alguma era coisa isso, assim. 400 mil, gente. Isso, Alguma e coisa ele assim. e estava sendo conduzido por uma criança. Ele falou, nossa, eu fiquei Aham. chocado. Então, assim, não é que eles não usam realmente a tecnologia. Eles sabem sobre a tecnologia, acho que eles são melhores que a gente, mais evoluídos que a gente nesse quesito. Mas intencionais, com certeza. Exatamente, mas intencionais com os valores que eles querem manter dentro da comunidade deles. Exatamente. Tudo começa por... O caminho que eles fazem é o caminho de... Eu sei quais são os meus valores, eu sei quais são os valores dessa comunidade. A partir disso, esta tecnologia promove ou quebra, rompe esse valor? Esse é o caminho que eles E fazem. eles falam pra gente, inclusive, fazer essa pergunta também, né? Sim, nossa, isso é muito legal quando ele fala dos princípios. Sim. Mas antes da gente retomar dos princípios, vamos falar então disso que você falou, só porque eu acho legal, assim, que são as formas que a empresa usa pra gente, pra estimular esse vício comportamental, né? Ele diferencia, ele fala, obviamente, um vício comportamental é diferente de um vício que você tem, por exemplo, com álcool, com cigarro, porque ele tem efeitos mais moderados. Mas ainda assim, inclusive, já foi catalogado, né? Em 2013 ele até falou imperceptíveis, como na verdade, né? isso, até imperceptíveis, mas nem por isso deixa de ser uma patologia diagnosticável. E como que eles fazem, estimulam esse vício comportamental que você está sempre rolando a tela? Como a Paola falou, é o reforço positivo intermitente e o estímulo da necessidade de aprovação. O reforço positivo intermitente foi o que mais me pegou, porque eu acho que é uma das coisas, um dos insights que eu ainda não tinha pensado. Ele fala, o celular, por exemplo, é como uma máquina caça-níqueis. Ou seja, você nunca sabe o que você vai encontrar. E pode ser que seja uma coisa muito legal, pode ser que seja uma coisa divertida, pode ser que seja, sei lá, uma publi que vai te interessar, ou pode ser que seja uma coisa nada a ver, e daí você pula, e daí a próxima coisa pode ser que seja interessante. Então você nunca sabe o que vem. E ele fala, as recompensas adquiridas imprevisivelmente são muito mais atraentes do que as obtidas por um padrão conhecido. E isso, inclusive, é validado pela ciência, com diversos estudos que comprovam que quando é um reforço que a gente não sabe quando vai vir, né? Então, um reforço intermitente, ele é realmente muito mais prazeroso, estimula muito mais a nossa dopamina, exatamente. Ele fala de dopamina no livro, que realmente é uma questão científica. Quando a gente encontra uma coisa muito legal, aquela que a gente não está esperando, libera dopamina. Muito mais. Então, muito mais. Então, por quê? Porque é um elemento surpresa, né? Digamos assim. E a tendência é isso nos tornar viciados, digamos assim, para a gente sempre esperar essa injeção de dopamina muito rápida. Inclusive foi por isso que existiram os stories, né? Para não ficar só nas opções do feed. Agora você tem as opções do stories. Então você realmente nunca sabe o que vem. Aumentaram suas chances de ter uma coisa interessante, Não, né? várias, porque é story, daí a foto, daí Reels, Isso. daí não sei o que, anúncio, patrocinado. Gente, é muita coisa, é muita informação, é muito elemento, assim, para gerar dopamina mesmo na gente. Muito. E tanto para quem só consome, quanto para quem produz. Porque para quem produz, você fica toda hora tentando ver
quantas curtidas teve, se teve aprovação social. E isso já entra no outro elemento que você falou, que é a necessidade de aprovação. Então você tá ali, será que o pessoal gostou desse reel? Será que vai dar ibope? Será que teve curtida? Será que teve comentário? Você tá sempre buscando assim um reforço. E dessas formas que a gente muitas vezes nem percebe, a gente tá sempre ali alimentando um padrão realmente de vício comportamental, né? Com certeza, gente. Eu acho que assim, a gente que depende das redes sociais, a gente já vê essa dependência. Olha o que eu falei, a gente que depende das redes sociais para o trabalho. Porque a gente depende. Hoje, qual que é a vitrine do negócio? Uma prestação de serviço, a venda de um produto. Instagram, Facebook, TikTok. Então já tem uma dependência disso, porque todas as pessoas, você tem a maior chance de fechar um negócio estando nessas redes, vendendo seus produtos ali. Então é cada vez mais necessário a gente saber como usar, né? Uma definição que ele traz de minimalismo digital, que eu acho que pode esclarecer para quem ainda está um pouco tentando entender como funciona, ele fala que é uma filosofia de uso da tecnologia em que o período online é dedicado a uma pequena quantidade de atividades cuidadosamente selecionadas e otimizadas, de maneira que satisfaçam objetivos pré-determinados e dispensem todo o resto do conteúdo. Então ele fala quais são as perguntas, né? Primeiro, essa tecnologia respalda um grande valor? Eu acho que aí, nossa, essa pergunta já vem com muita dose de autoconhecimento, já né? derruba 80% dessa tecnologia. E a gente está falando muito também das redes sociais, só que quando ele fala em tecnologia, é bom a gente colocar que YouTube é uma tecnologia, que Spotify é tecnologia, os podcasts, Netflix, streaming. Então, assim, tudo isso é o que o livro fala. Não é só voltado para as redes sociais, que a gente até então abordou isso, né? Como se fosse os grandes vilões. Mas é tudo, tudo. Tudo mesmo, exatamente. Prime Video, Netflix, tudo. Isso. É importante fazer essa consideração, porque realmente não é só... É que a gente acaba consumindo mais redes sociais, mas ele fala de tudo isso mesmo. E a segunda coisa, a segunda pergunta... essa é a melhor maneira de usar a tecnologia para respaldar esse valor? E trazendo um pouco para a prática, assim, a gente até estava conversando. Todo dia, eu e meu namorado, a gente tinha ali meia hora que fosse de Netflix. E na minha cabeça, como que eu justificava isso? É um momento que a gente tem a dois, é o tempo de qualidade, é o final do dia que a gente tem para estar juntos. E quando eu li esse livro que ele falou, se pergunte, essa é a melhor forma de respaldar esse valor? Eu cheguei super à conclusão de que não, porque no fim das contas, ele dormia nos primeiros 5 minutos, fica bravo comigo aqui. Mas ele acabava dormindo, porque, enfim, tá cansado, e sei lá, às vezes a coisa não era tão interessante para ele, ou, enfim. E acabava que a gente não tava ali, então, de fato, respaldando esse valor do tempo de qualidade. E outra coisa, que às vezes quando tava, assim, muito interessante, a gente ficava muito curioso, a gente acabava dando uma esticadinha, e no dia seguinte essa esticadinha tinha um preço bem caro. E eu parei para pensar, poxa, um grande valor para mim. Quais são os meus valores então? Tempo de qualidade com meu namorado e o meu descanso, o meu sono, que é uma coisa muito importante para mim. E no fim das contas, o Netflix todos os dias não estava respaldando nenhum deles. Então, o que que eu fiz? Eu falei para ele, olha, eu vou fazer ali um período de usar o Netflix só no final de semana, a gente seleciona. Inclusive agora tá legal, porque a gente selecionou com bastante cuidado o que a gente assistiu no final de semana. Todo mundo, até tem os memes, né, a gente passa mais tempo escolhendo o que assistir do que de fato assistindo. E isso é um fato. E aí, realmente. pra quê, né? É perda de tempo. Então, assim, você fica muito mais seletivo, porque você sabe que é só aquele dia que você vai ter, ou só aquele momento. Então, a gente escolheu com cuidado, viu o trailer, beleza, vamos ver isso daqui. Ninguém dorme. Ninguém dormiu, foi ótimo. O tempo de qualidade realmente existiu. Deu super certo. E durante a semana... Ele tá assistindo algumas outras coisas, algumas séries que ele tinha interesse e eu não, e eu fico do lado dele lendo. Eu comprei uma lanterninha de livro, porque a gente apaga as luzes, mas dá super certo pra ele, dá certo pra mim. No fim das contas, a gente acaba indo dormir até mais cedo, então acho que tem muito a ver com isso, assim, da intencionalidade e os valores. Exatamente. Como que é o valor? A gente tá bem no dia seguinte, porque a gente acorda às 5 horas da manhã, então a gente cuidar da nossa espiritualidade, lendo os livros que a gente sempre reforça aqui, lendo a Bíblia, indo para academia, que a gente tá lá às 6:30 da manhã, basicamente, e se a gente tem esse bombardeio, né, na noite anterior, dessas informações, seja streaming ou as redes sociais, a gente acaba indo dormir tarde. Então, a gente realmente deixa de priorizar o que nos faz bem
para consumir, às vezes, um conteúdo que não vai agregar em muita coisa. Você não tem muito costume do Netflix, né, amiga? Quero. Qual que é Raramente, na qual que é a verdade. tecnologia que você acha que mais consome seu tempo? Instagram, com certeza. O meu também. Sem sombra de dúvidas, até porque a gente usa bastante para o trabalho. Mas é claro que a gente vai olhar também outras coisas, né, no Instagram. Mas uma coisa que estava me pegando muito, só que o que eu fiz? Eu tirei as notificações do meu celular para o Instagram, e isso há muito tempo. Porque eu percebi que isso já me gerava uma ansiedade de ficar ali olhando, chegava uma notificação, já tirava o foco do que eu estava fazendo para olhar o que estava escrito na notificação. E outra coisa também é relacionada ao trabalho, mas eu tenho que saber que tinha hora para isso também, porque para os meus clientes tudo é urgente. É difícil saber o que para eles é urgente, sabe? Para eles tudo é urgente, tudo é para ontem. Então, ter a notificação do meu WhatsApp também estava me gerando uma baita ansiedade. Porque tudo podia esperar. Porque senão eu ficava olhando cada vez mais o meu WhatsApp e não conseguia me concentrar no que eu tinha que de fato fazer. Então, gente, eu tirei a notificação até do meu WhatsApp. Eu achei muito maravilhosa, eu vou fazer isso também. Porque várias questões aí. Uma delas eu acho que é a questão da produtividade mesmo, e a segunda é a questão de. A gente sempre acha que tudo é urgente, mas será? Assim, será? Gente, Realmente tudo quase é nada. urgente, urgentíssimo. 90%, 99% não é urgente. E outra coisa que é a questão da produtividade, que eu acredito que quando você seleciona os momentos, que obviamente você não silenciou o WhatsApp para deixar de ver, você tem os momentos que você vai ver selecionados. Então você já está no espírito para aquilo, você não foi interrompida de uma atividade, então você tá com a tua atenção focada naquilo. E eu acho que assim, isso vai fazer com que você realmente tenha uma prestação de serviço muito mais direcionada e com muito mais qualidade, com muito mais atenção, a partir do momento que você, ok, agora o foco é esse, é atender clientes, é apagar incêndio. Agora o foco é escrever essa petição. Ele, provavelmente, o seu cliente também vai querer que você faça uma boa petição, que você tenha uma boa argumentação. E isso E, depende de uma gente, atenção focada, né? convenhamos, se for urgente, liga. Exato. Eu não cancelei, tipo, ligação, eu não bloqueei ninguém de ligação, sabe? O que de fato for urgente, a pessoa vai te ligar. Não, achei sensacional. E você já tem sentido, assim, efeitos de Meu paz Deus, mental? gente, eu fiz isso tem 2 dias. E eu já sou Misericórdia! outra pessoa, Eu já já tá tô... brilhando. Gente, eu tô menos estressada. Eu percebi que você tava mais zen hoje. Mais leve. Gente, a gente brinca, mas como isso faz diferença Porque o em nosso tudo. trabalho como advogadas, eu falo assim, todo trabalho tem o seu calcanhar de Aquiles. Mas quando a gente olha ali, não é só uma mensagem ao cliente, me ajuda com isso. Não, não é, é problema. É só problema, só É BO. É só só, BO. é Quando só não BO. literalmente, É quase que. quase que, então é só problema. Então você já tem ansiedade do que o seu cliente acha que na cabeça dele é urgente e que não é, você é interrompido toda hora, e para ler uma coisa que é problema. Nossa, então faz toda a diferença. Você tá no Muito. mood. Agora, vamos resolver BO, vamos apagar incêndio. Para ele também, o cliente também quer isso, quer você presente, quer você preparada para atender a demanda. E quando a gente está o tempo inteiro sendo interrompida, e inclusive existem teorias, né, que falam sobre isso, o desgaste mental, a fadiga mental que isso causa, porque você está sempre com várias caixinhas abertas e sempre com tarefas incompletas, e isso influencia de fato na tua produtividade e na qualidade do serviço, né? Totalmente, gente. Assim, eu vou falar aqui isso para minha sanidade mental. Para os meus clientes também já está sendo muito bom, garanto, né, clientes? Recomendo. Meus clientes, eu tô mais calma, né? Vocês estão percebendo, né? Gente, eu quero retomar então. Lembra, amiga, que ele falou dos princípios do minimalismo? Que eu acho que isso vai ser importante para a gente setar, assim, questões que respaldam mesmo essa filosofia. Ele fala de 3 princípios. O primeiro, a bagunça custa caro. O segundo é a otimização é importante. E o terceiro é a consciência gera satisfação. Então, o primeiro princípio, quando ele fala a bagunça custa caro, ele traz clareza justamente para o preço que a gente paga de estar o tempo inteiro vendo a nossa atenção e o nosso tempo e pelo ralo, né? Sem nenhuma, Sem nenhuma nenhuma utilidade, sem nenhum utilidade. valor, assim. E ele fala também da ansiedade.
que Super. gera ansiedade. Aham. E aqui, nesse primeiro princípio, ele trouxe uma questão que a gente até estava conversando antes, que é a nova economia de Thoreau. Eu acho que é assim que fala, né? Que era um economista, enfim, essa parte ele traz alguns detalhes, mas qual que é a ideia? Essa foi uma ideia de economia que levou em consideração não só quanto de dinheiro você precisa para de fato adquirir uma coisa, mas foi mais fundo. E era uma ideia que levava em conta quanto tempo de vida algo demanda para que você consiga de fato adquirir aquilo. Então, por exemplo, eu quero comprar um livro, eu quero Os tempos comprar de um trabalho, carro, eu né? quero comprar um celular. Quanto tempo aquilo vai E ele fez demandar? um teste muito legal, porque ele foi viver no meio do mato. Ele levou a sério, ele falou, vou colocar em prática isso para fazer esses cálculos. E ele foi viver no meio do mato para chegar para fazer esses cálculos, e ele falou que bastaria para ele viver daquela forma trabalhar uma vez por semana para manter os gastos dele lá e colocando tudo na ponta do lápis. Sim, ele fez a. Hoje até já é uma ideia que eu acho que já é bem até difundida, mas ele fez os cálculos, né? Quanto que ele receberia por hora, então quanto ele precisaria trabalhar para de fato conseguir X quantia de dinheiro. Então, no fim das contas, quanto de vida ele precisaria para conseguir aquela quantidade X de dinheiro. E a partir do momento que você começa a olhar para as coisas dessa forma, você começa a dar um valor diferente para as coisas. E por que que ele traz essa ideia da economia de Thoreau? Porque é justamente você parar para pensar. A tua moeda de troca, quando você está usando as tecnologias e as redes sociais, enfim, é o teu bem mais precioso, que é o teu tempo. Então, vale o teu tempo, que é a coisa mais preciosa que você tem. Por isso que a gente costuma falar que tempo é dinheiro, e realmente é dinheiro. Essa pesquisa, esse estudo de Thoreau Ele fala, eu até trouxe essa citação que eu achei bem forte, que ele fala assim: quem poderia justificar a negociação de uma vida inteira de estresse e trabalho árduo em troca de persianas? Uma cortina agradável realmente vale uma parte da sua vida? Eu acho que esse é o primeiro princípio, é pensar a que custo, a que preço você está consumindo tanto essas tecnologias e redes vale sociais, enfim. realmente a pena, né? Vamos para o próximo, a otimização, né? Vamos. O próximo ele fala exatamente da otimização. Ele traz até alguns exemplos, né? Que ele fala que em linhas de produção, ele também diz que isso é um exemplo da economia, né? Em linhas de produção, você sempre chega em um ponto em que não importa quanto de esforço você faça a mais, a tua produção ela vai chegar num platô. E aí, a partir disso, ele fala como é importante a gente otimizar, a gente Ops. otimizar, otimizar a forma como a gente utiliza a tecnologia. E eu acho que isso também entra no que você falou, de selecionar os momentos que você acessa as mensagens do WhatsApp, né? Totalmente. Porque daí eu vou ter aquele período só para responder isso e eu não vou interromper outra tarefa que eu estava fazendo e vou fazer aquilo dali focado naquilo. Todo o trabalho que eu estiver fazendo, seja respondendo meus clientes no WhatsApp ou peticionando alguma coisa no computador, como eu vou estar estritamente focada naquilo, eu vou fazer aquilo com excelência e às vezes até mais rápido, Com porque eu não vou ter certeza. distração. Então eu vou estar otimizando o meu tempo também. Nossa, e como é verdade isso da gente ir arrastando? Às vezes é uma coisa que se você focar, você faz em uma hora, mas a gente vai arrastando, arrastando e dura o quê? Uma semana? Na melhor das hipóteses, você fica, eu tenho que, eu tenho que, eu tenho que, eu tenho que, tá toda hora sendo Eu interrompida. acho que, eu acho que o maior desgaste mental mesmo, nosso, emocional, além das tecnologias, é essa questão da otimização, de sermos interrompidos o tempo todo por essas influências externas. O terceiro princípio é o que a Paola já comentou aqui com a gente, é você usar com intenção, né? Ela comentou da comunidade, dos Amish, que eu não Dos sei se é Amish, assim que Amish, fala. tem os Menonitas. Isso. Então é você usar com intenção realmente isso. E aqui, gente, tem uma coisa que me pegou. Ele fala: a intenção supera a conveniência. Quantas vezes a gente usa as tecnologias e redes porque elas são convenientes ou porque elas nos trazem algum benefício? Mas lembra que a gente conversou que
Para o minimalista digital, não basta algum benefício, tem que ser o benefício, Tem que ter ser a valor. melhor forma de respaldar aquele valor. Então, não basta ser conveniente, não basta trazer alguma coisa de bom, tem que ser realmente algo muito bom, né? A gente utiliza aqui essas tecnologias de Spotify, YouTube para colocar o nosso podcast que pra gente É muito tem um bom. valor muito grande. Aí a gente está contribuindo, porque essa é o nosso propósito, né? Então a nossa missão através desse podcast é a contribuição. Então tem um valor pra gente bem grande. Então agora a gente vai adentrar um pouquinho na prática de como a gente se tornar minimalistas digitais, né? Ele propõe pra gente, o autor, um exercício de 30 dias. Ele separa em 3 tópicos, tá? 3 tópicos diferentes. Então, o primeiro é a gente selecionar quais são essas tecnologias opcionais que a gente pode eliminar por 30 dias na nossa vida, ou reduzir por 30 dias na nossa vida. Ele, inclusive, pegou 1.000 e não sei quantas pessoas que tinham se voluntariado, né, para fazer esse teste com ele, esse estudo com ele, para ver como que seria ao final desse estudo. Que são as tecnologias opcionais? Eu acho que o principal é a gente entender isso. É claro que o e-mail corporativo não vai ser opcional, a gente tem que olhar, mas também a gente pode escolher em qual horário a gente vai olhar isso. Depois você seleciona lá, eu vou olhar isso num período de manhã, meia hora de manhã e meia hora à tarde. E fechar o seu e-mail ali. Então, apesar de não poder tirar daquilo, é você usar com intenção, com consciência, porque você não pode viver sem aquilo. Agora, você pegar o seu celular, ver aqui, não, isso aqui não é útil, eu consigo ficar sem isso por 30 dias. Às vezes a pessoa não precisa de uma rede social, de um Facebook, de um Instagram ou de um TikTok, né, como ferramenta de trabalho. Então, ela conseguiria ficar 30 dias sem isso. Então, primeiro é isso, selecionar quais são as tecnologias opcionais para você ficar sem. Na dúvida, considere a tecnologia opcional, a menos que a sua remoção temporária prejudique ou perturbe significativamente o cotidiano da sua vida profissional ou pessoal. E ele diz muito, durante esses 30 dias, que muitas pessoas não evoluíram nesses testes porque elas, aí entra na questão que a gente falou. Um dos principais erros mesmo era Que não fizeram ter as pessoas desistirem antes desses Isso. 30 dias. Era não ter regras claras. Exato. E ele fala, né? Tenha bastante clareza e, inclusive, anote isso em algum lugar para você ter sempre isso em mente e de fato, regras, assim, para seguir nesses 30 dias, né? E também você fazer a substituição. Muito importante. E eu acho que isso é o mais importante. Eu e a Jorge, a gente estava falando das regras, fazer a substituição, tá? Eu vou deixar de ver um Instagram. O que eu posso fazer nesse tempo? Eu posso ler um livro, eu posso fazer uma atividade física, que isso vai acrescentar bastante valor. Ou passar mais um tempo de qualidade com a pessoa que eu amo. Realmente, essa já é justamente a segunda etapa, porque ele falou que é um grande erro que as pessoas fazem. É como mudança de hábitos, né? Se você quer mudar, não é só você tirar o que você está fazendo que está te prejudicando, é você colocar algo naquele lugar. Então, que vai acrescentar. Exatamente. Porque e algo que faça sentido, exato. E senão não vai sustentar. Porque a pessoa tá lá tão acostumada a ficar rolando o feed, ou ficar ouvindo um podcast, entrar no YouTube. Tá, e agora que eu tô sem isso, eu vou fazer o quê? Então, quem não faz essa substituição acaba caindo no padrão. Porque daí você precisa de algo, né, para preencher aquele espaço, acho que é físico, e aí você vai ter recaídas e não vai sustentar. Como que você tá preenchendo esses espaços, amiga? Eu acho que o que ajuda muito, eu posso falar por mim e por você isso, eu e a Júlia, a gente faz muito esporte. A gente faz academia, corre, eu pratico tênis, a Júlia corre até mais que eu, então isso ajuda muito. E a leitura dos livros, principalmente, porque ao invés da gente ficar entrando nas redes sociais, que não seja trabalho, para ver uma coisa ou outra pontual, a gente vai ler o nosso livro, até porque a gente tem que vir aqui no podcast para repassar e contribuir com vocês. Eu também. Eu tenho preenchido com bastante leitura, tô lendo bem mais nesses últimos tempos. Tô lendo muito mais também, meu Deus do céu. E eu ainda queria incluir meditação
E bordado, que é uma coisa que eu fazia quando eu era criança. Só que tá difícil, mas eu preciso, eu quero muito, de verdade, assim, principalmente meditação. Eu quero A muito aproveitar meditação esse é muito embalo. boa. É. É sempre fazer essa substituição por outras Que tarefas faça que sentido pra você. eu falei pra Jor também, lembra que a gente tava falando? Eu falei, eu tenho um cachorro. Então, Ai, antes, menina. eu ia passear com ele com o celular na mão. Hoje eu já não faço isso. E eu passei passeios longos 2 vezes ao dia com ele, uma de manhã cedo e uma no fim do dia, né? Mais à noitezinha. E eu deixei o celular em casa, tô deixando o celular em casa, daí eu consigo ter mais esse tempo de qualidade com ele, prestar atenção ali Sim. no passeio, olhar a paisagem, reparar em coisas que eu antes, se eu tivesse um celular na mão, eu não ia reparar. E a presença, né? Você A tá ali naquele presença. momento, você tá presente. Então, todas essas atividades vêm nos ajudando muito. Sim, fica a dica se fizer sentido para vocês. E a última etapa dessa faxina digital é a reintrodução com intenção, né? Que ele fala que é a mais difícil. Sim, ele fala que você tem que fazer algumas perguntas quando você for reintroduzir. A primeira delas é: essa tecnologia possibilita diretamente algo que eu valorizo profundamente? Então, aquilo que a gente falou, né? O fato de oferecer algum valor por si só não é o suficiente, tem que ser um grande valor para você. A segunda pergunta: essa é a melhor maneira de viabilizar esse valor? Lembra do exemplo do Netflix? E a terceira é: como eu vou usá-la para maximizar o seu valor e minimizar os danos? Então, como a Paola fez com o WhatsApp, por exemplo. Então, essa foi a primeira parte dos fundamentos desse livro. E na próxima parte, que vai ser no próximo episódio, a gente vai trazer mais questões práticas aqui pra gente tentar. Pra gente tentar Tentar essa filosofia. mudar um pouquinho a nossa relação. Da gente ficar menos dependente. E, inclusive, a Paola já deu uns spoilers de quais são essas práticas no Instagram dela. Se vocês não nos seguem, sigam também virando a página e sigam os nossos também, porque a Paola fez um Reels muito lindo, falando, inclusive, de um exemplo bem interessante, histórico, que ele traz nesse livro sobre essas práticas. Então, se você tá sem ideias do que colocar nesses buracos aí de tempo que vão aparecer para você, você não pode perder o próximo episódio. Até lá! Até lá, tchau, tchau.